Os receivers da Gradiente são famosos pela qualidade do som e também pela qualidade da construção, principalmente aí no período áureo da Gradiente, no auge da Gradiente, que foram aí os anos 70. Nos anos 80 em diante saiu a chamada linha Compo, que trouxe várias melhorias tecnológicas, mais potência, porém em compensação eles têm alguns problemas que eventualmente eu vou tratar deles aqui no canal. Mas o que eu queria mostrar nesse canal é um exemplar de receiver da Gradiente aí do final dos anos 70. É um Model 1300, extremamente bem conservado, conforme você vai poder ver depois aí nas fotos e nos vídeos. Porém, mesmo estando muito bem conservado, como todo aparelho que já está aí com se aproximando dos 50 anos de fabricado, ele tinha várias coisinhas para serem feitas. Então eu vou contar a história dele, por que ele veio parar aqui, por causa de um acidente que houve com ele. Vou mostrar como foi o processo de conserto, vou mostrar como funciona a parte técnica desse receiver. Depois vamos ver as medições de potência, resposta de frequência, vamos ver as regulagens do amplificador, que são fundamentais nesse modelo. E depois, no final, eu faço aí um pequeno resumo das características desse modelo histórico da Gradiente. Bem, qual foi o fato que fez com que esse receiver viesse parar aqui? Esse receiver pertence a um senhor que é muito caprichoso e gosta muito do aparelho. Ele tem esse aparelho há muitos e muitos anos e vem conservando ele com o maior capricho, com o maior zelo. E o que aconteceu com o aparelho? Ele estava fazendo uma arrumação nos aparelhos de som dele, fez uma limpeza e inclusive chegou a abrir o aparelho para tirar pó por dentro ou para inspecionar alguma coisa que eu não sei bem o que foi. E resolveu, provavelmente, refazer os fios que iam para as caixas de som. Então ele estava com o aparelho aberto, em cima da mesa, e começou a descascar fio. Então, quando a gente descasca fio, geralmente você vai aparar as pontinhas, podem cair pequenos pedaços de cobre, de fios de cobre, na mesa onde você estiver trabalhando. Só que, infelizmente, os pedacinhos de cobre caíram dentro do aparelho e o aparelho estava ligado. Então, deu um curto-circuito geral ali e queimou o amplificador e vários circuitos aí do aparelho. E ele ficou muito chateado, porque é o tipo da coisa, ele não tinha nada que fazer isso, ainda mais com o aparelho aberto e ligado. Mas, talvez por falta de prática ou porque estava ali entusiasmado com o que ele estava fazendo, ele nem se deu conta do risco que estava correndo. Então ele veio atrás da gente aqui, pedindo, por favor, porque a gente recuperasse o aparelho, porque ele gostava muito do aparelho e ele confiava muito no serviço da gente. Então eu fui aí aos poucos arrumando aqui um lugarzinho da nossa agenda para atender esse aparelho com o capricho e o cuidado que ele merece. O Model 1300 fez parte da linha de receivers da Gradiente aí do final dos anos 70, um pouco antes de sair a linha Compo, tão famosa e renomada. O modelo mais simples dessa época, dos receivers da Gradiente, era o Model 900, que tinha um painel prata e alumínio escovado. Ele era igual ao System 95, o S95, que era a versão do Model 900, que vinha com os conjuntos da Gradiente, aqueles módulos que vinham toca-disco, o receiver, e um tape deck e as caixas de som. E tinha também um rack de madeira opcional para você colocar os aparelhos. O Model 900 ele tinha aí seus 15 watts por canal, em 8 ohms seria 30 watts. Acima do Model 900 tinha um Model 1200. Da mesma forma, quando ele vinha no rack, ele era o S125,
que é o mesmo aparelho, só que ele vinha com o painel grafite, com seus 25 watts por canal, em 8 ohms, 50 watts do total. Acima do 1200 vinha o Model 1300, que é o que nós estamos mostrando aqui nesse vídeo. Que ele não tinha um equivalente na linha S, na linha System. O Model 1300 tinha 35 watts por canal em 8 ohms, 70 watts no canal, que para a época era considerado uma boa potência. E acima do 1300 tinha o 1450, com seus 48 watts por canal em 8 ohms, ou seja, 96 no total. E a diferença principal do 1450 para os anteriores, além da potência, é claro, é que o 1450 ele tinha o sintonizador de FM e de AM, era digital, ele aparecia a frequência na tela e a sintonia era feita com botões de toque. Então eram esses aparelhos aí, basicamente são 6 modelos que compunham a linha de receivers a gradiente dos anos 70, bem no finalzinho, mais ou menos na época em que eles compraram a Polivox, que foi em 1979, e que depois resultou na saída da linha Compo, que substituiu todos esses aparelhos. Vou mostrar aqui como é esse receiver por dentro e qual foi o problema que fez com que ele viesse parar aqui com a gente. É uma montagem típica aí da Gradiente dos anos 70 e funciona assim. Aqui está o transformador de potência, aqui está uma parte da fonte de alimentação, aqui está a outra parte montada na placa. Esse aqui são os dois amplificadores de potência, canal esquerdo e direito. Aqui está a placa do sintonizador, então ela faz tanto AM como FM. E aqui esse capacitor variável faz parte também da sintonia. Ele tem essa cordinha aqui, que é o que faz com que vire ali aquela rodinha. Estou mexendo aqui, ó. Então à medida que ela vai virando, ela mexe aquelas aletas. À medida que vai virando aqui, as aletas vão se movimentando e é isso que faz com que mude a sintonia. Aqui no painel traseiro tem as conexões dos alto-falantes. Aqui são as entradas das antenas de AM e FM. Aqui está a entrada do tape 1, tape 2. Aqui está a entrada da entrada fono. Aqui, essa plaquinha, aqui são os controles dos VUs que ficam aqui na frente. Deixa eu ligar para mostrar. Então aqui tem um VU de LEDs, que o controle é feito aqui por esta placa. Essa placa aqui também faz o controle de graves, agudos, loudness, em conjunto com essas chaves aqui e os potenciômetros. Aqui é a ligação de fone, o power, né, energia. Ele está sem os botões que eles estão sendo higienizados. Deixa eu virar o aparelho e mostrar a parte de trás dele, a parte do fundo. Essa parte do fundo do receiver. Então aqui estão os transistores de saída. Os transistores são aqueles famosos 2N3055, que são praticamente indestrutíveis. Para a pessoa queimar um desse aqui, acho que só mesmo ligando um 110 volts na saída, que é muito difícil. Queimar esses transistores são muito, muito potentes. Então aqui está o canal de esquerdo e direito, e aqui está a fonte de alimentação. Aqui é a parte de baixo da placa do sintonizador. Aqui é a parte de baixo do bloco de sintonia. Aqui é a parte de baixo do transformador. Bom, o que é que aconteceu aqui? Que fez com que o amplificador viesse parar para cá. O proprietário estava fazendo uma limpeza e arranjando lá o sistema de som dele. E resolveu, pelo que eu entendi da conversa dele, resolveu acertar os fios que ligam os falantes. Então ele estava com os fios
aqui em cima da placa do amplificador e da fonte. Então ele estava descascando os fios aqui em cima. E sem querer caíram alguns fiapos ali de fio de cobre. Justamente nessa parte aqui, onde fica a saída da fonte de alimentação e os transistores de saída, os transistores de driver e esse transistor menor aqui, que é o que regula todo o conjunto. Então justamente aqui caíram algumas pedaços de fio de cobre. Então deu curto direto aqui da fonte de alimentação com os transistores. Então esse transistor que regula o funcionamento, ele não deu conta, ele entrou em curto e ele carregou os outros, menos os transistores de saída que ficaram íntegros. Mas queimou muita coisa aqui, resistores, tem vários resistores aqui de baixo valor, eles acabaram funcionando como se fosse um fusível e queimaram também. A fonte não aconteceu nada, ela tá íntegra, mas queimou tudo por aqui. E então tivemos que retirar peça por peça todo esse trecho aqui para testar uma por uma, substituir as que estavam ruins. Parece fácil, mas deixe-me virar novamente para mostrar. A parte que queimou foi aqui. Então essa placa da Gradiente, ela é extremamente delicada. Você, para tirar os componentes e colocar de volta, você tem que tomar muito cuidado para não estourar todas as trilhas. Mesmo assim, com o maior cuidado, ainda estourou uma trilha aqui, ó, tive que fazer uma ligação com um fiozinho. Então parece fácil, mas é um aparelho pesado, você tem que ficar virando ele de um lado para o outro a todo instante, para localizar onde é a solda de cada componente, retirar o componente, limpar o local, substituir ou testar o componente, colocar ele no lugar e soldar novamente. E você tem que fazer isso componente por componente, porque você não pode errar. Se você colocar um componente errado aqui, depois vai ser muito difícil você descobrir onde você errou. Então tem que ir fazendo um por um e testando. Então é um trabalho meticuloso, demorou muitas e muitas horas aqui de trabalho, tanto minha como de um colega que me ajudou. Então parece fácil, mas não é. Só que não tinha só esse problema. Quando o aparelho chegou aqui, eu comecei a ver que tinha outros problemas. Por exemplo, a iluminação do painel agora está bem visível, você quase não enxergava se ele estava aceso ou apagado. Muitas dessas chaves com mau contato. A cordinha do dial, esse barbantinho que corre aqui, ela veio arrebentada já. Eu acredito que alguma coisa no transporte. Mas ela já tinha vários pontos esgarçados, conforme eu vou mostrar daqui a pouco. Esse vidro aqui da frente, ele estava solto, precisou ser colado. Enfim, tinha várias pequenas coisas que é normal num aparelho com mais de 40 anos de uso, que tiveram que ser corrigidas. Então, o problema não foi simplesmente a queima do amplificador. Tinha outras coisas que já estavam sendo necessários que fossem feitas. Então, já que o aparelho estava aqui e esse cliente ele mora longe de São Paulo, então conversando com ele, ele me autorizou que eu fizesse aqui todas as mudanças necessárias, as correções necessárias, porque é difícil para ele transportar o aparelho para cá. Além de ser longe, fica caro e o transporte pode estragar mais alguma coisa que por enquanto está funcionando. Então, sempre que a gente mexe na parte eletrônica de um amplificador, principalmente em casos assim que queimou mesmo, foi preciso trocar várias peças, existem algumas regulagens e verificações que precisam ser feitas, que vão nos dar uma ideia da qualidade do serviço que foi feito, da qualidade do funcionamento do aparelho. Então são duas medidas basicamente nesses amplificadores, que geralmente são classe AB. Uma delas é a corrente de repouso e a outra é o 0 volt na saída. Bom, no caso desse receiver, ele tem os pontos de teste aqui. Então eu já liguei um multímetro em cada um deles, seria o canal esquerdo e o canal direito. E a Gradiente
informa que nesses pontos de teste deve ter entre 20 a 30 milivolts. Então estou aqui com um multímetro na escala de 200 milivolts, ele está indicando 23,8 no canal esquerdo e 22,8 no canal direito. É claro que tudo isso sem carga, quer dizer, sem nada ligado e com o volume no mínimo. Que se eu aumentar o volume, automaticamente vai aumentar a corrente. Agora, esse valor, ele varia com a temperatura dos transistores de saída. Que é a função desses transistores que estão aqui, junto do dissipador e com pasta térmica, é justamente controlar a corrente de polarização dos transistores de saída, que vai dar automaticamente a corrente de repouso. Então, a corrente de repouso é quando não tem nada ligado, está só o amplificador. Então, como estão os dois canais iguais, estão dentro da margem da gradiente, eu devo deduzir que está tudo certo. O amplificador já está ligado aqui faz umas 2 horas, mais ou menos. Então já deu tempo dos transistores atingir a temperatura normal de funcionamento deles. E como a corrente está dentro do especificado pela gradiente, então eu posso dizer que essa medição está ok. Eu liguei o aparelho para testar, que uma coisa é você na bancada, outra coisa é o aparelho numa situação real de funcionamento. Se eu tivesse só testado na bancada, sem testar depois na prática, eu não teria percebido um problema que tinha nesse aparelho, referente justamente à corrente de repouso dos transistores e, consequentemente, ao aquecimento. Então, o que acontece? Eu liguei o aparelho aqui para testar com essas caixas que estão sendo produzidas aqui por mim mesmo. E por que eu escolhi essas caixas? Porque elas são de 4 ohms e elas têm um bom grave, ou seja, elas puxam bastante corrente do amplificador. E o que eu percebi? Quando eu estava escutando no volume acima da metade do aparelho, os dissipadores de calor, que são esses aqui, começavam a esquentar demais. Ou seja, os reguladores de corrente, que são esses transistores que ficam aqui com bastante pasta térmica, não estavam funcionando direito. Levando o aparelho de novo para a bancada, eu percebi que quando o aparelho esquentava muito aqui, a corrente de repouso passava dos 20 a 30 mA para mais de 100 mA. Quer dizer que esse sistema aqui de regulação da temperatura dos transistores não estava funcionando. Quanto mais um transistor esquenta, mais ele conduz. Então, como esse transistor esquenta junto com os transistores principais, do jeito que ele está ligado aqui, ele diminui a corrente que passa nos transistores principais. Então não estava funcionando. Então foi preciso fazer um ajuste aqui. Então, estudando o circuito, eu descobri que esse resistor aqui precisaria ter um valor um pouco maior. Então, eu coloquei um resistor em série com ele aqui e fiz o mesmo aqui. Só que o resistor que entra em série aqui é diferente do que vai aqui. Que é um ajuste assim mínimo, um ajuste muito preciso que tem que ir. Ah, mas então por que você deixou o transistor pendurado assim? Por que você já não fez o ajuste direto, fez uma montagem bonitinha? Eu faço assim, eu deixo assim bem aparente o ajuste que foi feito, que alguns podem até chamar de gambiarra. E não deixa de ser de certa forma, mas é um ajuste necessário. Mas eu deixo assim pendurado mesmo, que é para que no futuro, se esse aparelho for para algum outro técnico que não seja eu, ou mesmo aqui para mim, que eu lido com tantos aparelhos que eu posso até esquecer que um dia eu fiz esse acerto. Então, eu já deixo assim pendurado mesmo, porque qualquer pessoa, qualquer técnico que pegar esse aparelho no futuro vai perceber que foi feito aqui um ajuste. E se eu tivesse colocado um resistor direto aqui, tudo bonitinho,
a pessoa ia quebrar a cabeça para saber o que é que foi feito aqui, que não está de acordo com o circuito original. Mas o ajuste que foi feito, eu troquei vários resistores aqui até achar o valor correto. Agora, mesmo quando ele esquenta bastante, fica bem quente aqui, quando você vê a corrente de repouso, ela está dentro dos limites, de 20 a 30 mA. E outra coisa, depois que eu fiz esse ajuste, o amplificador parou de esquentar tanto. Então eu já deixei ele aqui o dia inteiro ligado, num bom volume, e o dissipador ficou quente, mas assim, dá para pôr a mão perfeitamente nele. Eu não cheguei a medir a temperatura, mas como eu consigo ficar com a mão nele, eu acredito que deve estar aí no máximo aí uns 40, 45 graus. Então, feito esse ajuste, podemos dar por terminado essa parte da regulagem da corrente de repouso e polarização dos transistores de saída. Agora eu posso fazer a medição na saída para ver se está dando o 0 volt no terminal vivo do falante, quer dizer, aquele que não é o fio terra, o terminal onde sai o sinal efetivamente. Verificando agora o 0 volt na saída. Então eu liguei aqui os multímetros nas saídas das caixas. Então esse aqui está no canal direito, esse aqui está no canal esquerdo. Esse aqui, o canal direito está perfeito, tá? 0,000 volts. Ótimo. Esse aqui está indicando 22 milivolts, que é perfeitamente aceitável. Até 30, 40 milivolts, 50 milivolts, dependendo do caso. Tá tudo bem, tá perfeito. Esse aparelho não tem ajuste do 0 volt. Alguns receivers possuem um trimpote para ajustar. Isso poderia até ser ajustado trocando um resistor de carga do transistor que regula a saída. Mas eu acho que não vale a pena mexer com isso, porque o valor é baixo e está perfeitamente dentro do aceitável. Então eu considero que a manutenção aqui nesse amplificador tá boa, está dentro dos parâmetros. A gente vai verificar agora um outro parâmetro, que é a potência de saída, que também é um fator importante no caso de amplificadores. A medição agora é de potência de saída. Então, segundo a Gradiente, o Model 1300 ele vai entregar 35 watts de 8 ohms ou 42 watts em 4 ohms. Aplicando a mesma fórmula de ohm, quer dizer, qual a tensão que eu tenho que medir na saída? É raiz quadrada da potência vezes a resistência, que no caso é 4 ou 8 ohms. Então, colocando aqui na fórmula, em 8 ohms, eu preciso medir 16,7 volts na saída. E em 4 ohms, preciso medir 13 volts. Esse seria o mínimo, ele pode eventualmente apresentar mais. Então, qual é a configuração que eu estou usando aqui? Nós estamos ali com o nosso gerador de sinais para injetar um sinal puro aqui. Eu estou medindo ali em 400 Hz, mas poderia medir em 1000, 200 Hz, isso não vem muito ao caso. Então, do gerador de sinais está entrando aqui pela entrada de monitor. Eu tenho aqui um fone de ouvido para eu verificar a distorção. Então eu vou verificar a distorção de ouvido, eu não vou medir, não vou ligar o osciloscópio aqui. Ligado na saída eu tenho os multímetros para saber exatamente a tensão que vai estar saindo. E eu tenho também ligado aqui o nosso outro milivoltímetro, onde eu tenho aqui a simulação de carga. Então eu posso simular a carga aqui de 4 ohms ou 8 ohms. Então no caso aqui estão ligadas as cargas de 4 ohms. Então o que ele vai fazer? Ele vai simular um alto-falante, uma caixa de som ligado aqui nas saídas. Eu poderia medir a tensão direto ali, mas eu acho que para efeito do vídeo é mais fácil mostrar aqui a medição. Então eu vou começar a aumentar o volume agora.
Aqui no fone já dá para ouvir alguma coisa. Eu vou aumentar mais um pouco, já está ali com 10 volts. Lembrando que nós estamos ali com 4 ohms. Lembrando que nós estamos ali com 8 ohms. Em 8 ohms eu tenho que chegar em 16,7 volts sem distorção. Então vamos aumentar. 16,7. Ele ultrapassou. Ele está no canal esquerdo com 18,1, canal direito 17,7 e o som está muito bom. Está começando a apresentar um pouco de distorção. Poderia abaixar um pouquinho. Mais ou menos 16 volts. Aí o som está perfeito. Quer dizer que em 8 ohms está ótima a medição. Então agora eu vou abaixar o volume e vou mudar a impedância para 4 ohms. Pronto, vamos lá. Em 4 ohms ele tem que dar então 13 volts. Vamos começar a aumentar lentamente. Ó, já chegou em mais de 13 volts. E o som está perfeito. Então quer dizer que ele chega a uma potência maior do que essa. Vamos ver até onde ele chega. Já começou a distorcer. Então ele chegou aí facilmente em 15 volts em 4 ohms. Eu vou calcular a potência e vou deixar aí depois marcado no vídeo. Então em termos de potência, tá ótimo. A temperatura aqui no dissipador, eles estão quentes, mas ó, eu consigo colocar a mão normalmente. Eu percebo que eles estão quentes, eles devem estar aí por volta dos 38 graus, 40 graus, porque eu consigo colocar a mão ainda. Então, o funcionamento do amplificador com carga em potência máxima está aprovado, está muito bom. Com as medidas que a gente fez, então ficou assim, ó. A potência em 4 ohms foi especificada em 42 watts, mas ele chegou aqui até 56, ou seja, uma boa diferença. Talvez ele não aguente trabalhar nesse regime muito tempo, mas ele chegou lá, com um som bom. Em 8 ohms foi especificado 35 watts, e ele chegou aqui aproximadamente em 39 watts. Mas como eu estou fazendo uma medição aqui de ouvido, com a medida de distorção de ouvido e não com o instrumento, então praticamente é a mesma coisa, que a diferença aqui é insignificante, dá 1 dB talvez. Então a potência está aferida. Agora então vou continuar preenchendo essa ficha que nós temos aqui de performance de amplificador. Então eu vou fazer a medição agora da resposta de frequência, que eu escolhi algumas frequências aqui que são meio básicas, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2500, 5000 e 10.000 Hz. Então isso é para ver se os controles de volume, de tonalidade, de graves e agudos, estão bem calibrados. Porque quando eles estão aqui no zero, eles têm que dar uma resposta plana. Mas depois eu vou medir também eles aqui, atuando no máximo e no mínimo. Então a gradiente especifica, por exemplo, no controle de graves, mais ou menos 10 dB em 100 Hz. E no de agudos, mais ou menos 10 dB em 10 kHz. Então vamos fazer essa medição. O controle de loudness, a gradiente especifica mais 8 dB em 100 Hz e menos 6 dB em 10 kHz. Temos também que medir de ruído de fundo e sensibilidade. Então agora eu vou fazer essas medições e volto para comentar. Eu fiz as medidas aqui de resposta de frequência e dos condutores de tonalidade. Nas frequências que eu escolhi, que é de 100, 500, 1K, até 10K, bom, a referência
a referência é 1000 Hz, geralmente, então 1000 Hz é o zero. Então 500 Hz deu zero, os dois canais, e em 100 Hz deu um pequeno acréscimo de mais 2 decibéis. Não é, não é comum, mas também não afeta em muita coisa não. E nos agudos, ele deu um pequeno desvio também. A partir de 2,5 Hz, caiu menos meio no canal esquerdo e menos um no canal direito. Depois foi com menos um até a frequência máxima que eu medi, que é 10K. Então quer dizer que a frequência é linear onde mais interessa, quer dizer, de 500 Hz até 10 kHz, ela não passa de 1 dB de diferença. Esse aumento aqui em 100 Hz, não sei se é devido ao tempo de fabricação do aparelho ou se é assim no projeto mesmo, que é possível, sim. Dá um pequeno incremento nos graves, pode ser. Os controles de tonalidade de graves e agudos, a Gradiente especificou mais ou menos 10, tanto em 100 Hz como em 10 kHz. E foi exatamente o que eu medi, sem tirar nem pôr. Mais 10 a menos 10 canal esquerdo, mesma coisa no canal direito. Então, quer dizer que o projeto foi muito bem feito e que o aparelho está em perfeito estado de conservação. O controle de laudos é um pouco mais complicado porque a Gradiente especificou mais 8 em 100 Hz e mais 6 em 10 kHz, mas não especificou em que volume, em quantos dBs. Então eu medi em aproximadamente um terço do controle de volume, que quanto maior o volume, menos atua o controle de loudness. Mas o resultado foi bem parecido. Eu cheguei em mais 6 nos agudos, em 10 kHz, nos dois canais. E em mais 9 nos dois canais também, ao invés de mais 8. Bom, o importante é que os dois canais estão iguais. Mesma coisa no controle de tonalidades, os dois canais estão iguaizinhos. E também na resposta de frequência. Então, que conclusão eu posso chegar disso? Que o pré-amplificador está muito bem conservado, foi bem projetado, bem construído e foi preservado. Então, nota 10 nesse aspecto. A edição agora é de relação sinal-ruído. Então, como é que funciona? Eu vou ligar o gerador ali. No caso, eu estou usando 400 Hz. Mas poderia usar outra frequência qualquer. E nós vamos jogar aqui primeiro na entrada auxiliar e depois na entrada de forno. E vamos regular o volume para que a saída fique no máximo aí do amplificador. No caso de 8 ohms, é 16,7 volts. Ok, feito isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos desligar o gerador de sinais e vamos medir quanto que ficou de ruído. Então, como é uma medida de milésimos de volt, o nosso milivoltímetro ali ele não tem essa precisão. Então, nós vamos precisar usar aqui o nosso multímetro da Trio para pegar essa tensão assim tão baixa. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou medir a relação sinal-ruído na entrada auxiliar. Eu vou ligar ali o gerador. Aqui no fone de ouvido a gente pode ouvir o ruído que está saindo. Já eu ajustei aqui o mais próximo possível do 16,7. Não consegui deixar exatamente igual, mas não tem importância. Para a precisão que a gente precisa para essa medição, tá bom assim. Então aqui está indicando 16,6. E ali no nosso voltímetro ele está na escala de 30 volts. Então ele está com 15 volts. Ali está indicando 16 volts. Tá razoável. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar ali e ver quanto que ficou do ruído residual. Então agora aqui eu vou ter que abaixar bem a escala do voltímetro para conseguir medir. Como eu já fiz o teste antes, eu já sei que é nessa escala aqui que ele fica correto ali. A escala de 0,03 volts. Então aqui é 0,03. Como eu já fiz a medição antes, aqui o teto aqui
é 3 milésimos de volt, ou seja, 0,003, que seria aqui. Então aqui seria 0,002 e aqui 0,001, ou seja, 1 milivolt. Então eu vou anotar. Eu já fiz aqui a medição com a entrada de fora do mesmo jeito. Levei aqui a voltagem máxima a 16,7 volts e a medição ali no nosso milivoltímetro, na escala de 0,03, está dando praticamente 0,03, ou seja, 30 milivolts. Então agora eu vou marcar esses números e vamos fazer a conta para ver quanto que é efetivamente a relação sinal-ruído. Fazendo as contas, o que nós temos? Bom, a gradiente especifica 100 dB de sinal-ruído na entrada auxiliar e 80 dB na entrada de fono. O que nós tivemos? Com a tensão padrão de 16,7 volts, que seria a maior potência que ele consegue entregar, nós medimos aqui na entrada auxiliar 1,5 mV, que seria equivalente a 81 dB nesse caso, em relação a 16,7. Ou seja, está bem abaixo do que a gradiente especificou, mas esse valor aqui, eu acredito que nem quando o aparelho era novo ele conseguia atingir, porque é um nível de ruído baixíssimo. Mesma coisa a entrada fono. Normalmente, os receivers dessa época tinham uma relação sinal-ruído de 55 dB. Os excelentes aparelhos eram 60 dB. Os médios, 45 a 50 dB. Nós obtivemos 30 mV, 0,03, que comparado com 16,7, dá 55 dB, que está bem dentro do que se espera desse tipo de aparelho. É o que eu tenho medido mesmo, assim, historicamente, nessa linha da gradiente Polivox dos anos 70. Então, está tudo muito bem, está tudo de acordo com o esperado. O serviço agora é a troca da cordinha do dial. É esse barbantinho que vem aqui, olha. Passa por aqui, vai ali na roda do capacitor variável, que é o que troca as estações. E é controlado aqui por esse controle. E é controlado aqui por esse sistema rotativo, que tem um contrapeso ali, para tornar mais macio o controle do ponteiro. Ele dá uma série de voltas aqui e vai parar lá no capacitor variável. Então, o que a gente não pode nessa situação é se perder. Então, eu já fiz aqui o esquema de todos os lugares por onde a cordinha passa. Como é que ela dá as voltas. Então, isso é muito, muito importante. E também eu não vou arrancar a cordinha de uma vez. Eu vou fazendo aos poucos, porque eu posso estar errado aqui no esquema. Então, eu vou começar por ali e vou traçando passo a passo aqui até conseguir chegar de volta ali no controle do capacitor variável. Agora, essa cordinha, ela não é um barbante qualquer, é um material próprio para isso. É um algodão encordoado, se não me engano é o nome desse barbantinho aqui. Não adianta colocar linha de nylon, nem linha de costura, não resolve, tem que ser o barbante próprio para essa função, que não é em qualquer lugar que vende também, tem que ser em lugares especializados em aparelhos vintage. Então eu vou fazer a troca, depois eu volto mostrando o resultado. Por que tem que trocar a cordinha? Porque a cordinha original ela veio arrebentada aqui. Eu até tentei fazer um remendo aqui, mas não dá certo não. O negócio é trocar mesmo, até porque ela já está meio esgarçada. Em vários pontos ela já está mostrando sinais de desgaste. Então, está na hora de trocar mesmo, afinal de contas está aí há 40 anos funcionando, merece um reparo. Até porque o cliente mora longe daqui, numa cidade onde tem poucos técnicos, se é que tem técnico de vintage lá. Então a gente vai aproveitar a oportunidade já para refazer essa parte também, deixar tudo novo.
A regulagem agora é da barra de indicação de potência. Então, quando esse central aqui é o ON, quer dizer, quando o teu volume está baixo, baixo de tudo. Conforme você vai aumentando o volume, eu vou aumentar o volume aqui. Ó, volume baixo de tudo. À medida que eu vou aumentando, ele vai expandindo os LEDs para os dois lados. Repare que no vermelho ele está indicando quanto? 25 watts. Então eu vou me basear nessa indicação aqui. Ah, mas o amplificador tem 35 watts por canal. Pois é, mas ele não tem essa indicação, ele tem indicação de 25. Eu poderia escolher outra, 50, é, é, 20 watts e assim por diante. Mas eu estou escolhendo o 25, que é quando começa a entrar no vermelho já. Ele começa a distorcer. Muito bem, então eu estou ali com o injetor de sinal na saída. Em cada canal aqui eu liguei um multímetro para medir a tensão de saída. Eles estão ligados ali nas saídas. Né? Então eles estão aqui com 7 volts e pouco em cada canal. Repare que tem uma pequena diferença entre os canais, o que é normal, porque depende também dos potenciômetros aqui, de volume e de balanço. Então isso não afeta em nada a qualidade do som ou as medições que a gente vai fazer. Então esse aqui está indicando o canal direito e canal esquerdo. Tá, mas como é que eu vou saber quantos volts eu tenho que colocar ali e quanto que eu tenho que regular? Bom, eu já falei que eu vou começar aqui pela potência de 25 watts, vai ser o meu referencial. Então, pela lei de Ohm, potência igual U ao quadrado sobre R, quer dizer, voltagem ao quadrado dividido por R. R, no caso, é 8 ohms, porque ele está indicando ali que a potência é em 8 ohms. Muito bem. Então, passando os dados da fórmula de um lado para o outro, a tensão que eu tenho que medir vai ser, ou seja, o U, vai ser raiz quadrada de P vezes R. É o oposto dessa fórmula. Então, como ficaria? A potência que eu estou medindo é 25 watts, 8 ohms. Então, fazendo as contas, eu tenho que medir 16,7 volts na saída quando o LED vermelho estiver começando a acender. Então, essa é a medição que eu vou fazer. E vamos acertar a regulagem que fica aqui. Cada um desses potenciômetros regula um dos lados. Eu já regulei aproximadamente aqui, mas eu não consegui deixar os dois canais exatamente iguais. Mas a diferença aqui em termos de dB vai ser pequena. Por que eu não consigo? Por causa dos potenciômetros. Eles não têm essa precisão absoluta que eu precisaria para chegar com os dois canais iguais. Mas repare que os medidores estão fora. Um está indicando mais que o outro. Então agora eu preciso acertar aqui. Pronto, foi feita a regulagem. Vou contar a voltagem ali. Está em torno do que eu precisava mesmo. Olha lá. Agora estão os dois vermelhinhos acesos. Se eu começo a mexer no potenciômetro aqui, olha, eles apagam ao mesmo tempo. E acende, olha lá. Opa, acendeu. Então agora tá regulado. Olha. É isso aí. É o mais próximo que deu para chegar aí. Porque esses potenciômetros já estão meio gastos. Mas mesmo quando novos, eles não eram 100% iguais nos dois canais. E também aqui os potenciômetros de ajuste já estão com um pouco de mau contato, então fica difícil de regular. Mas, assim, no visual, eu acho que está legal agora. Eu acho que está bom agora. Então, essa etapa está terminada. Eu estou agora cuidando da iluminação do painel. Então, eu já tirei a régua aqui de estações para fazer uma limpeza, limpei por trás dela. Mas as lâmpadas aqui estão muito ruins. Essa aqui é a lâmpada
original, mas ela tá sem um pedaço ali, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo. Deixa eu tirar ela pra fora aqui. Ela tá faltando um pedaço ali. Conforme ela encosta o fiozinho ali, ela acende, ó. Então essa lâmpada precisa ser trocada. Agora essa outra lâmpada aqui, algum colega aí fez uma mágica aqui. Eu vou tirar ela para mostrar. Ó, essa lâmpada que estava aí. Alguém fez uma obra de arte aqui. Ele pegou um fusível, eu não sei como ele desmontou, e colocou uma lâmpada lá dentro. Não sei se dá para ver aí. É uma obra de arte. Vou guardar na minha coleção. Então agora o que vai ser feito? Eu vou substituir essas lâmpadas originais que são incandescentes por lâmpadas de LED, que iluminam muito mais, não esquentam o painel e duram mais também. Então eu vou trocar as lâmpadas, eu vou mostrar como fica a iluminação. Pronto, já troquei as lâmpadas. Agora o marcador de FM ficou bem forte e o painel ficou verde, como era o plano. E agora está perfeitamente visível, antes a gente não enxergava nada. Então essa parte está concluída. Talvez não tenha sido possível perceber aí pelo vídeo o trabalho que deu a recuperação desse aparelho. Mas eu posso garantir que foram muitos e muitos dias de trabalho. É o tipo do serviço que, se você for colocar na ponta do lápis, não compensa para o técnico fazer. Se você for cobrar o preço que realmente teria que ser o conserto, o valor vai ficar muito mais alto do que vale o aparelho. Mas é aquela história, é um aparelho de estimação, é um aparelho de boa qualidade, é um aparelho que está ficando cada vez mais raro nesse estado de conservação como está isso daí. Então, conversando aí com o proprietário, a gente resolveu investir. Então ele se dispôs a pagar um valor que seria acima, vamos dizer assim, da média, e eu me dispus a fazer tudo o que fosse possível para deixar o aparelho o mais próximo possível de como ele era quando novo. E eu acredito que, assim, tanto no aspecto visual quanto no funcionamento, o aparelho ficou assim muito próximo do que ele era quando novo. Valeu a pena? Eu acredito que sim. Valeu a pena porque nós restauramos um equipamento histórico, principalmente para o proprietário. Para mim valeu a pena? Valeu a pena sim, pelo dinheiro que eu recebi, é claro, mas principalmente pela satisfação do cliente e pela minha satisfação de pegar um aparelho que estava totalmente inoperante e fazer com que ele voltasse a funcionar perfeitamente, conforme você pôde ver aí dos testes. Então é aquela história. Vale a pena consertar aparelhos vintage? Depende. Se for para negócio, se pensar só em dinheiro, não vale a pena. Mas se a gente pensar no valor histórico dos aparelhos, na qualidade do som que eles têm, eu acho que compensa sim o investimento. Mas eu sei que não é fácil você encontrar hoje em dia um profissional que se dispõe a fazer o serviço que a gente fez. A maioria dos profissionais precisam pagar suas contas, tem família para sustentar e não pode, portanto, dedicar aí uma semana de serviço para recuperar um aparelho desse. Falando em termos de qualidade de som, o receiver é bom? Eu achei o receiver muito bom. Essas caixas que eu fiz o teste com eles, que estão em produção aqui pela gente, se adaptaram perfeitamente ao receiver. Ficou um som de qualidade, com bons graves, bons médios, um agudo bem detalhado. E a gente percebia claramente a atuação dos condutores de tonalidade, como a cada degrauzinho que a gente andava, o som se modificava na medida correta. Então é um aparelho que dá assim, muita satisfação de usar, um som de qualidade. E, conforme eu comentei, analisando o circuito e as regulagens, esse aparelho está muito próximo do que seria
a classe seguinte, a linha seguinte da Gradiente, que seria a linha Compton, cujo maior avanço foi o uso da polarização chamada de Super A, onde os transistores de saída eles conduzem a maior parte do tempo. Então esse aparelho, pela regulagem que a gente está fazendo nele, a gente percebe que os transistores de saída eles estão polarizados de uma maneira muito parecida com o Super A. Então esse amplificador é um classe AB, mas o som dele lembra muito o classe A. Então é sim, um excelente aparelho e valeu a pena cada minuto que foi gasto nele, cada real.